Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar o livro Buriti mais Português, página 135, do quinto ano, tá certo? Temos aí o assunto crase. Primeiro quesito diz assim: releia esta frase do conto. Então me levem à cena do crime. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias de uma favela. Letrinha A. Circule nas frases palavras formadas pela preposição de mais artigo. De mais artigo, tem aqui o dó, tá certo? Temos aqui também o duma, tá? Que é o de mais uma, duma. De mais o, dó. Então, vocês vão circular o dó e o duma, tá? Letrinha B. Como foram formadas essas palavras? Essa palavra foi formada da preposição de mais o artigo o e da preposição de mais o artigo uma, tá? Então, de mais o, dó, de mais uma, duma. Letrinha C. A palavra a, destacada nas frases, também é a união de preposição e artigo. Que preposição e artigo estão unidos? A preposição a mais o artigo a. Então, são dois a junto. Quando isso acontece, a gente coloca uma crase, que é esse sinalzinho aqui, ó, ao contrário do agudo, tá? O agudo é para cá, a crase para cá, tá certo? Aí tem aqui, a preposição a também se une aos artigos. Observe, a preposição a, mais o artigo as. Aos, a preposição a, mais o artigo o ou os, tá? Quando a preposição a se une ao artigo feminino a ou as, ocorre a crase. Essa união é indicada pelo acento grave, tá? Esse acento grave é esse aqui, para cá, tá? Não é o acento agudo, é o acento grave. Exemplo: Noca, então, deu um passo à frente e confessou, tá? Ele deu um passo à frente. Então, esse aqui é craseado. Atenção! Não ocorre crase antes de substantivo masculino, antes de verbo, antes dos artigos uma e umas, antes de pronome de tratamento, tá? Aí você vai ficar com como é que eu sei que eu vou colocar crase na letrinha A ou não? Você vai observar. Se depois do A for um substantivo masculino, não usa crase, tá? Antes do A, se for um verbo, também não usamos crases. Antes dos artigos um e uma, também não usamos crase, tá certo? E antes de pronome de tratamento. Então, não esqueça disso aí, tá? Isso é muito importante para você saber se vai usar o acento grave na letrinha A ou não, tá? Esse acento grave é a crase, tá certo? Olha, acento grave indica a crase. Esse acento aqui, ó, virado para a esquerda, tá? Segundo, reescreva as frases substituindo a palavra masculina destacada pela palavra feminina entre parênteses. Pediu ao detetive que decifrasse o enigma. Polícia. Vai trocar detetive por polícia. Então, pediu à polícia que decifrasse o enigma. Então, polícia é feminino, esse A vem com crase, tá? Sherlock não estava atento aos detalhes. Esse detalhe vai substituir por pistas. Então, Sherlock não estava atento às pistas. Pistas feminino, esse aqui, ó, craseado. Terceiro, explique por que não ocorre a crase nestas frases. Fomos a pé ao colégio. Por que não colocou crase aqui? Não ocorre crase antes de substantivo masculino. Pé é masculino, a gente diz o pé. Então, aqui não usa crase. Assistir a uma peça comovente. Aqui não usamos crase porque aqui tem um artigo, tá? Então, não ocorre crase antes do artigo uma ou umas. Lembra? Dá a dica aqui, ó. Artigo antes do artigo uma ou umas, a gente não coloca crase, tá?
Ele pediu a você esse favor. Esse aqui, você é pronome de tratamento. Então, não ocorre crase antes de pronome de tratamento. Comece a correr, pois vai chover. Esse correr aqui é verbo. Então, não ocorre crase antes de verbo, tá certo? Então, preste atenção, não esqueça essa dica. Não ocorre crase antes de substantivo masculino, antes de verbo, antes dos artigos um e umas e antes de pronome de tratamento, tá certo?